Para fazer o ajuste do ombro no molde da peça em que o ombro está grande, primeiro você precisa de identificar no molde onde é o meio do ombro, porque existem peças em que a parte da frente e a parte das costas tem a emenda no ombro exatamente no meio dela, no meio do ombro. E existem peças em que a parte das costas sobrepõe a parte da frente, como é o caso de camisa masculina, por exemplo. Mas existem muitas roupas femininas que têm esse trespasse aqui para a parte da frente. Nesses casos, você vai olhar a camisa de frente e a emenda vai ser um pouco abaixo do ombro. Nesse caso aqui, a emenda é exatamente no meio do ombro. E aqui não. Aqui você não vê a emenda aqui em cima e vê só a emenda aqui embaixo. Às vezes é um pouquinho só e às vezes é um pouquinho mais. Isso vai depender aí do gosto da pessoa. Então, para você identificar no molde onde é exatamente o meio do ombro, nesse caso aqui, você só olha a emenda, tá tranquilo, né? Mas aqui você precisa saber no molde onde é o meio do ombro para fazer aqui o ajuste correto. E aí você pode estar se perguntando como é que você identifica no molde se tem esse trespasse ou não. Então, você vai pegar aí o seu molde frente e costas, vai colocar cava com cava, ou seja, cava da frente com a cava das costas. Colocou aqui. E aí você vai verificar se tem alguma parte sobrando aqui, ó. No meu caso, essa peça aqui é a camisa que eu fiz no canal recentemente. Então, esse modelo aqui, ele não tem esse trespasse. A emenda é exatamente no meio do ombro. Eu não vejo diferença nenhuma, mas tem gente que gosta desse trespasse, acha que a roupa veste melhor. Para mim, não faz diferença. Então, caso você tenha um molde que tem esse trespasse, o que vai ocorrer é que quando você juntar aqui cava com cava, vai sobrar aqui, ó. Vai sobrar um tanto para cá, ó, no molde costas. E aí, você vai pegar essa beirada aqui, encostar a beirada das costas, encostar na beirada da frente. Eu risquei aqui no molde só para ficar fácil de visualizar, ó. Aí, no caso desse molde, você vai encostar essas duas partes aqui. E aí, o meio do ombro é aqui, ó, na dobra. A costura vai ser aqui e aqui o meio do ombro. Aí, você marca no molde onde é exatamente aqui o meio do ombro, ó. É bom que você faça uma peça piloto do jeito que o molde está. Aqui eu estou falando de molde padrão, porque a modelagem sob medida já está feita no tamanho do seu ombro, então não vai ter essa sobra. Mas no caso de modelagem padrão, sempre vai ter um ajuste em algum lugar, porque nós temos corpos diferentes. A modelagem é feita seguindo uma padronagem. Bom, então feita a peça piloto, do jeito que está o seu molde, aí você veste a peça piloto, de preferência pelo lado avesso, e aí você já vê quanto que você pode ajustar nessa peça para o ombro ficar no tamanho que você quer. Porque aí você vai saber certinho o tanto que você precisa de ajustar aqui no molde. Então, vamos dizer que na sua peça piloto, você viu que o seu ombro está sobrando aí 1 centímetro, 1,5, e aí você vai colocar esse valor a partir do meio do ombro. Então, vou marcar aqui 1,5 centímetro para fazer aqui o ajuste. Então, eu colei aqui frente e costas, e se o seu molde for igual ao meu, você vai ter que virar um dos moldes. Por exemplo, frente e costas estão na mesma posição. Então, é só casar aqui decote com decote e cava com cava. Então, aqui frente ficou com o desenho para cima e costas ficou aqui sem desenho. O desenho tá aqui na parte de baixo, ó. Porque eu tive que virar aqui para casar decote com decote e cava com cava. Bom, no meu caso aqui desse molde, a emenda dele é exatamente no meio do ombro. Então, eu vou fazer o ajuste que eu quero a partir aqui do meio. No caso de alguém que tá com trespasse, vai ser aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui 1,5 centímetro
a partir da beirada para lá, ó. Marca aqui 1,5. E aí, eu vou fazer o desenho acompanhando aqui o formato, ó. Lembrando que eu não vou fazer esse desenho retirando toda a parte aqui até cá embaixo. Eu vou morrendo mais ou menos aqui, ó. Antes de começar a fazer a curvatura aqui da parte de baixo da cava. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Vou virar assim para ficar mais fácil de visualizar, ó. Faço com um lápis mais suave, depois eu vou aumentando. Se quiser usar a régua, pode usar. Aqui não pode ter quina, ele vai fazer uma curvinha. Aí, no caso de eu ter que ajustar 1,5 centímetro, toda essa parte aqui vai ser retirada do molde. Agora, se você começou a fazer aqui, ó, vai dar uma diferencinha pouca, não vai ser muito não, mas vai dar. Se o seu caso tem trespasse, né? Vou fazer aqui pontilhado só para ficar diferente. Agora eu tô com o desenho aqui, vai ser um pouquinho difícil para eu visualizar certinho, mas vai ficar mais ou menos parecido aqui, vai dar um dentinho talvez aqui, ó. Daqui para lá igual, vai dar mais diferença aqui na parte das costas. Aqui tem um durex aqui, então tá atrapalhando a visualização. Dá pouquinha diferença, mas na hora de casar os dois moldes, né, que vai dar esse desencontro aqui. Então, por isso que precisa saber exatamente onde é o meio do ombro. Aí, no caso, todo esse pedaço aqui vai ser retirado. Agora, eu vou deixar esse aqui um pouquinho de lado e vou mexer na manga. Porque quando a peça não tem manga, é só fazer aquilo ali. Mas quando tem a manga, você tem que fazer o ajuste também na manga. Aqui eu tenho o meio da minha manga aqui, ó, nessa linha aqui. Aí eu vou fazer o mesmo tanto que eu tirei na cava, eu vou tirar aqui também. E aí eu vou fazer essa retirada também fazendo uma curva harmoniosa. Eu não vou vir com essa retirada até cá embaixo, é até onde começar aqui a descer a cabeça da manga, ó. Mesma coisa do lado de cá. Aí, todo esse pedaço aqui vai ser retirado. Então, é assim que faz o ajuste do ombro no molde quando o ombro está grande. Não sei se eu falei, mas essas partes desenhadas aqui, você tem que retirar do molde. Ou, se você não quiser perder o molde, você copia os moldes novamente sem essas partes. Na costura da camisa que eu fiz no canal, que inclusive é esse molde aqui, eu fiz lá uma série mostrando cada dia um passo da camisa. Vou deixar o link dessa série na descrição e vou deixar também o link do vídeo onde eu faço o ajuste que eu fiz aqui no molde, eu faço o ajuste no tecido, no próprio tecido. Para mim, é um pouco difícil ficar fazendo peça piloto e depois uma peça para mostrar no canal. Então, o que eu faço? Eu já faço a peça que eu vou usar como peça piloto.
eu tomo alguns cuidados para não errar no tecido. Então, um dos cuidados que eu faço é fazer o molde do jeito que está aqui, porque esse molde aqui, ele é um molde padrão. Porque na modelagem sob medida, ela já vem do tamanho, né, que você tem no seu corpo. Então, não precisa de muito ajuste. Mas no caso da modelagem padrão, sempre tem que ter o ajuste. Então, eu fiz o corte do tecido do jeito que estava aqui o molde. Depois eu fiz a montagem da manga na cava e aí eu vi que estava grande o ombro. Então, eu fiz no tecido o mesmo ajuste que você viu aqui. Só que eu não cortei. Então, eu fiz o desenho aqui, fiz o desenho aqui na manga também. E aí eu casei essa linha aqui com essa aqui, ó. E não cortei o tecido. Aí eu fiz o encaixe certinho da manga, provei. Depois de provado, eu costurei. Depois de costurado, eu provei novamente. Aí eu vi que estava tudo certinho. Então, depois eu retirei aqui o excesso de tecido. Então, se tiver alguns cuidados, você consegue fazer o molde direto no tecido sem a peça piloto. Mas tem que tomar alguns cuidados, tá bom?